Fala galera, esse aqui é mais um Nerdanzaria, sua mercearia de nerdices da internet. E hoje a gente vai falar de que, Márcio? Elseworld. Elseworld, você sabe o que é isso? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Pra que serve? Depois da vinheta. É isso aí galera, a gente vai falar sobre um assunto hoje que é muito legal, é sobre Elseworlds. É um tipo de quadrinho, na verdade os personagens que nós conhecemos da DC Comics, da realidade onde nós os conhecemos. Batman é tirado da sua realidade, Superman da sua realidade e os outros heróis da DC Comics e são colocados numa realidade alternativa e cria histórias sobre isso e é muito legal. Foi ele que me apresentou pela primeira vez o que é um Elseworld, ele me deu uma revista de presente e a partir daí eu fiquei apaixonado e um colecionador. Márcio, no teu entendimento, para que serve o Elseworld, esse tipo de revista? Bem, Marcelo, como eu estou lhe dizendo... Brincadeira. Olha só, o selo Elseworld, cara, ele nada mais é do que uma parte da DC Comics que trata de pegar os heróis, como o Marcelo falou, colocar em situações e ambientes que não são habituais deles. Então o que é que a gente encontra por aí? Nesse selo a gente encontra heróis familiares, ao nosso ver, ao nosso entendimento, porém em situações que os tornam o quê? Diferenciados. Diferenciados e... Eita, esqueci a palavra. Diferenciados e inéditos. A gente vê muita história de Elseworld em bancas de sebo. É um segmento de revista um tanto quanto antigo, que tem sido um pouco esquecido, mas ele tem histórias geniais, histórias muito massas e tira um pouco daquele contexto que a gente está acostumado dos heróis. Sai da mesmice. Na época eu lia bastante história em quadrinhos e eu estava começando a ficar um pouco enjoado das histórias que tinham, porque era tudo basicamente a mesma coisa. E Elseworld, quando me foi apresentado por Márcio, eu comecei a ler histórias diferentes e aquilo tudo me deixou muito apaixonado, porque eram histórias em contextos do herói totalmente diferente do que a gente estava acostumado, e histórias lindas, inclusive histórias em contextos históricos reais, bíblicos, né? Coloca heróis até em contexto da época da Bíblia. Isso, exatamente. Coloca os heróis em guerras importantes. Em partes importantes da história, em momentos importantes da história. Exatamente. Nós temos Batman, a Guerra da Secessão, né? Isso aí, tem o britânico legítimo. Britânico legítimo do Superman. Exatamente. Lembrando que muitas vezes vocês que colecionam já podem estar dizendo, eu nunca vi isso aí não, eu já li revista onde o Batman era um ninja, onde o Batman era isso. Mas acontece que esse nome Elseworld, ele nem sempre é chamado assim. Muda, dependendo da editora, ele muda. Ou seja, quando a editora é Abril, Devir, então Mitos, ele é Elseworld, ele se chama Elseworld. Quando ele vem para Brain Story, ele é chamado de Realidade Alternativa. Quando vem pela Pandora Books, ele é chamado de Multiverso. E é muito legal porque a gente vê exatamente o mesmo tipo de proposta, né? Mas ele apenas muda o nome por conta da editora. E o que é mais legal de tudo isso, fora você ter a proposta de tirar os heróis do seu contexto já conhecido e jogar ele em partes históricas, eu tenho uma muito interessante que é Liga da Justiça na Ilha do Dr. Monroe. Essa é muito legal porque... Um clássico da literatura inglesa. Exatamente. Os integrantes da Liga da Justiça são aqueles monstros da Ilha do Dr. Monroe. Isso. Muito legal, cara. É uma história extremamente cativante, porque você não consegue parar de ler. E, na verdade, a grande sacada do Elseworld é trazer uma nova proposta, uma nova roupagem para os heróis. E agora a gente vai ver os principais números, as principais histórias de Elseworld, e a gente elencou algumas porque não dá para falar de são todas. Várias, né, cara? E uma bastante importante aí na nossa vida, principalmente no leitor de quadrinhos, foi Terror Sagrado do Batman. Essa história que foi escrita por Alan Bennett e desenhada por Norman Brayford. Essa história é incrível. Foi apresentada, essa foi a revista que Márcio me apresentou pela primeira vez, muito boa, cara, do universo Elseworld. Muito bom. Fala um pouco dessa revista aí, Márcio, do que ela fala. Cara, nessa história aqui, o Batman ele é colocado em um universo onde a igreja tomou conta do governo, meio que, assim, não deixa, é um pouco polêmica, porque ela mostra que a igreja não só tomou conta do governo, do Estado, de forma geral, como também ela é corrupta. Assim como a gente tem alguns escândalos políticos, aqui nós temos o escândalo envolvendo a igreja e o Estado, porque agora eles são um só. Então o Batman ele aqui é ordenado reverendo, e logo depois que ele é ordenado, ele descobre que os pais dele, na verdade, não morreram num latrocínio. Morreram sim em um assassinato arquitetado pelo governo que ele agora vai passar a servir. Então a partir daí ele decide botar a roupa do morcego, que na verdade era uma roupa de uma peça que o pai dele fez, onde o pai dele interpretou o próprio demônio, e ele vestiu essa roupa como uma forma de protesto ao governo vigente, e aí ele foi
lá descobrir quem foram os verdadeiros assassinos de seus pais e trazer justiça, que é o que o Cavaleiro das Trevas faz. Outra da mesma época que eu conheci junto com o Terror Sagrado foi Shogun de Aço. Essa revista é incrível, cara. Ela se passa no Japão feudal. Imagina só, o Superman Kal-El caindo no Japão feudal, numa época de guerras de samurais, guerras de shoguns, desenhada por Justiniano. Eu gostei muito dessa revista. Ela tem uma arte muito legal. O que eu mais gostei disso tudo foi mostrar um lado mais humano do Superman. Ele, envolvido com questões mais humanas, ele não se colocava tão acima, apesar de ser super poderoso, muito mais poderoso do que seus oponentes. Ele se colocava muito mais parecido com o que a gente conhece como um ninja, como um samurai. Essa revista é incrível, foi ela também que me abriu os olhos para o Elseworld. Quer ver uma visão melhor do que você ter os seus heróis em datas e em situações diferentes, tornando-os tão diferentes para você e ao mesmo tempo familiares? Uma coisa melhor ainda é você poder juntar os teus dois heróis preferidos, que é o que acontece aqui nessa revista intitulada O Morcego de Aço. Nessa história aqui, nós vemos um homem morcego completamente diferente e também um homem de aço completamente diferente. Por quê? Porque eles são um só. Aí você diz, Marcelo falou na outra vez o que acontecia se o Superman caísse no Japão feudal. E eu digo a você, o que aconteceria se o Superman, ao invés de cair no Kansas e ser criado por Martha e Jonathan Kent, ele tivesse caído em Gotham e tivesse sido criado por Thomas Wayne e Martha Wayne. E ao invés de se chamar Clark, ele se chamasse Bruce Wayne, cara. Imagina só. Muito legal. Aqui tem os eventos que tornam o Batman que torna Bruce Wayne o Batman, só que o Batman com os poderes do Superman. Toda a violência, toda a sede de justiça, num corpo totalmente dotado de super força, cara, energizado pelo sol. Imagina só como é isso aqui. Muito bom, velho. Uma coisa eles não teriam problema, o nome da mãe, Marta! Não, isso aí não tinha problema. Era uma Marta só. Para de fazer piada com isso, velho. A gente sabe que um dos maiores heróis da DC Comics é o Batman. Ele é utilizado nas principais histórias, ele é o principal apelo comercial da DC Comics. E a gente sabe que a DC usa e abusa dele. Então o que ela faz? Lança uma coleção de revistas Elseworld chamada Batman Túnel do Tempo, em 4 edições. Eu estou aqui na minha mão com Batman Cidadão Wayne. Ele faz uma alusão à história de um filme de Orson Welles bastante conhecido. Batman, o Ninja, ele passa agora a ser o Ninja. As outras duas que estão com Márcio é Batman, o Tirano, onde ele é uma pessoa que controla Gotham City e todos sabem a identidade dele. Tanto é que ele vai a público e diz, durante o dia Bruce Wayne defende Gotham City e à noite Batman faz justiça nela. E aqui nós temos Batman o Corsário, onde Batman é colocado no universo meio que do Pirata do Caribe. Muito legal, Asas de Couro o nome. Asas de Couro, eu tinha esquecido disso aí, perfeito o nome dele aí. Cara, o Coringa dessa história é incrível, é um Coringa pirata, cara, amedrontador. Falta ter um Coringa, o de Heath Ledger foi muito bom, mas se alguém fizesse este Coringa no cinema ia ficar perfeito, ótimo. Merecia um encadernado isso aqui, né, cara? Merecia. Capa dura, olha aí, encadernado, Túnel do Tempo, beleza? Faz isso aí. Olha pra aí, eu tava com o celular, velho. Painho. Just like animal. E agora uma revista que é Elseworld, mas muita gente acha que ela não é. O Prego, que foi relançado agora pela Eagle Moss, essa série de revistas é muito legal. Ela diz mais ou menos o que aconteceria se de repente Martha e Jonathan Kent, na hora que fosse sair, no exato momento que a nave de Kal-El estivesse caindo, encontrassem pelo meio do caminho um prego que estourasse seu pneu, eles voltassem para casa. E o que acontece é o seguinte, o Superman agora está sendo criado por outras pessoas, está sendo criado de uma outra forma, que você vai ver. Isso aqui é um plot twist excelente, eu não vou te contar, mas vale muito a pena ver o Prego. E o que é mais interessante nessa história é que mostra que a Liga da Justiça não é a mesma sem a presença do Superman. Eles têm desentendimentos, eles têm problemas que eles não conseguem resolver. Mas por quê? Pela falta do Superman. O Superman é um fator agregador na Liga da Justiça. E essa revista traz todo esse dilema. É uma das revistas de Elseworld que eu mais gostei. É arte finalizada por Mark Farmer. Você sabe que eu tirei uma foto com ele, falei um pouco com ele lá na CCXP de São Paulo. Foi uma honra. Mark Farmer e Alan Davis é a dupla de arte aqui dessa revista. Agora imagina só, uma realidade onde o Super-Homem, ao invés de ser enviado para a Terra, ele é enviado para Krypton. É isso aí. Onde é que a gente tem essa realidade? Aqui. O último filho da Terra. Superman, o último filho da Terra. Muito bom, cara. Muito legal mesmo isso aqui. Ela é dividida em duas partes.
Ela chegou a sair encadernada, se não me engano, em as duas edições em uma só, mas essa aqui é a original. Marcelão aqui que tem, eu também tenho em casa, ótima, muito bom mesmo. E você vê que no segundo número ele não só se torna um super-homem, como ele também vira um Lanterna Verde. Uma vez que em Krypton ele não tem os poderes, mas ele é escolhido pela bateria de Abin-Sur. Massa mesmo, imagina a realidade, um Superman, Lanterna Verde, só Elseworld. Perfeição total. Sabe aqueles filmes que são marco na cinematografia? Eita, que palavra, não uso assim. Sabe aqueles filmes que são marco na história do cinema mundial? Um desses filmes chama-se Metrópolis, um filme definitivo para quem começou a fazer sci-fi, é um filme referência até hoje, e é exatamente, é culto hoje, e a DC Comics fez uma revista do Superman baseada nessa história, Superman Metrópolis. Cara, essa eu recomendo demais, uma história muito boa, essa aqui é da Brainstorm, muito legal. E ela traz todo aquele universo do filme, os dilemas do filme, os problemas do filme para a revista, só que com o advento do Superman, e os personagens estão sendo trocados agora pelos personagens do Superman, os personagens da história do Superman. E a história parece uma história original, muito legal, cara. Essa aqui, recomendadíssima. Essa foi um dos últimos números de Elseworld que eu adquiri. Gostei bastante, tô lendo, recomendo para todo mundo, Superman Metrópolis. E como não esquecer também, cara. Como não esquecer não? E como esquecer? E como esquecer? Errou! E como esquecer? Cara, como não esquecer? Foi lá. E como esquecer de Kal? Ser Kal, muito bom. Fala da história pra gente um pouquinho. Ela fala de um Superman como se fosse um tipo de Rei Arthur. É uma história medieval, traz o Superman de armadura. Eu não consegui ainda essa revista, ela é muito rara de se encontrar, mas a história dela remete aí a um Superman medieval, o que é muito legal, porque imagina aquela criatura super poderosa num contexto medieval com todas as limitações, e um cavaleiro, seria o cavaleiro mais forte, cara. Ele chega na Inglaterra medieval, é criado por um ferreiro, cara, e ele faz a espada perfeita para o rei da época, que no caso é Luthor. Por fim, ele se rebela contra o líder, pois nós sabemos, quem lê quadrinho sabe, quem assiste cinema também, que Luthor é o inimigo do Superman, ele é corrupto e ele é mau. Então o Superman se rebela contra ele, toma a espada de volta, morre no processo, pois a espada tem uma pedra de kryptonita incrustada. Ele morre com a espada, e essa espada depois é contada que passa para Luthor, e então passa para Arthur, dizendo que o rei Arthur na verdade é um descendente do Superman. Que massa, cara. E para não dizer que a gente só fala na DC, também tem um selo chamado O Que Aconteceria Se, da Marvel, onde também os heróis da Marvel são colocados em situações bem interessantes. Esse selo não foi muito dado para frente não, e depois ele também não chegou a se tornar um universo. Era mais uma visão do Vigia, o Ato, aquele cara que fica lá na lua, do cabeção, tá ligado? E ele pegava o que aconteceria se o Thor não conseguisse erguer o martelo, o que aconteceria se o simbionte tivesse vencido a batalha contra o Homem-Aranha. Ele coloca infinidade de situações também. O que aconteceria se o Quarteto Fantástico não tivesse sido bombardeado por raios cósmicos? O que aconteceria se o Capitão América não tivesse entrado em hibernação quando caiu lá no gelo? Toda uma situação que também se assemelha um pouco a o selo Elseworld da DC. E também tem o selo Amálgama, né, que faz a junção aí de heróis da Marvel com heróis da DC. E a junção épica ali de heróis é Wolverine com Batman, o Garra das Trevas, que ficou super legal, muito bom. Nós temos o Capitão América com o Superman, que dá o Super Soldado, a Mulher Maravilha com Ororo, que é a Tempestade, né, da Amazona. Tem uma infinidade. O próprio Bruce Wayne se torna agente da SHIELD, depois se torna dono da própria SHIELD, e aí nós temos o Asa da Lua, que é uma mistura do Asa Noturna com o Cavaleiro da Lua, e assim vai, cara, perfeito. Muito bom mesmo. Bem, galera, a gente falou um pouco aqui de Elseworld e universo paralelo da DC e um pouco também da Marvel. A gente espera que você... Exatamente, porque a Marvel também tem uma história muito resumida com relação a isso, mas a gente espera que você tenha gostado desse programa. A gente pretende fazer mais programas e falando de cada história, fazendo um review aí de cada revista do selo Elseworld e de outros selos de universo paralelo. Espero que você tenha gostado. Dá esse like no vídeo, a gente precisa muito que você positive o nosso vídeo. Assine também o nosso canal. Márcio, quer mandar um abraço para alguém? Quero mandar um abraço para o meu amigão Pimentel, para Rafael e para o meu sobrinho Lucas. Um abração, cara. Beleza, um abraço para Helder Henrique, lá da Paraíba. O Caba é fã número 1 da gente mesmo, tá acompanhando sempre. Um abraço para a galera aqui que tá inscrito há pouco tempo. A gente tem gostado muito de ver a interação da galera. Grande abraço para vocês. Hasta luego. Bye, bye. Oi,
Esse é o canal Melancolia. Nós vamos trazer muita coisa do passado para você que é melancólico junto com a gente. Eu estou ganhando muito de grana, você sabe, eu sou riquíssimo. O canal Melancolia tem mais de 1 milhão de inscritos.